Salve, salve, galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Alien Animes. E hoje, então, vamos continuar a mais uma vez falando sobre Jujutsu Kaisen. Continuando ainda a falar sobre o arco de Shibuya. A gente vai ver, então, basicamente, mudando um pouquinho agora de cenário, de ponto de vista dos personagens, indo acompanhar agora Maki, Naobito, Zenin e o Nanami, que irão enfrentar um oponente tanto quanto forte, mas ainda por cima teremos uma baita reviravolta com um personagem que acabou voltando ali dos mortos de certa forma há alguns vídeos atrás, como a gente já viu. Mas antes de realmente começar o vídeo, eu peço para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero imensamente que gostem, então bora para o vídeo. Bom, nós basicamente vemos de que enquanto isso estão lá o grupo de Maki, Nanami e o Naobito que estão indo então atrás do Gojo que realmente foi selado, e no fim das contas eles mesmos vendo de que mesmo sendo apenas um farsante, o Geto de alguma forma deve ser o responsável por causa de todo esse mistério, deva ser o responsável de tudo isso. Só que enquanto isso, Naobito não se importa muito em deixar ali as coisas acontecerem como tem que acontecer e presenciar o declínio da família Gojo, porque com uma das três grandes famílias a menos, a família Zenin ganharia muito mais poder, que é o que o Naobito quer. Até a Maki pede para que ele cale a boca e saia daí, já que ele não vai ajudar em muita coisa, mas ele até ali contra-argumentando pede que quem tem que ir embora é a Maki. O próprio Nanami acaba concordando um pouco com isso, porque ele mesmo percebe de que a Maki nessa situação ela é ridiculamente mais fraca do que todos os outros, mas ela ainda assim vai continuar aí vendo de que talvez até ela seja um pouco mais útil do que o Naobito, que sim, ele está bêbado no meio de toda essa situação, e até ali o próprio Nanami vê de que realmente estava se virando melhor sozinho quando no meio do caminho eles sentem a presença de uma maldição. O próprio Nanami e a Maki já pegando em mão as suas armas iriam partir para cima da maldição, quando nós vemos de que ambos são extremamente lentos. O Naobito em altíssima velocidade consegue então ativar a sua técnica de FPS, ele consegue dividir o movimento do seu oponente em uma quantidade específica de frames e acerta ele no momento específico, a mesma habilidade que a gente vê mais à frente com o Naoya Zenin, que eu também há alguns vídeos lá atrás já expliquei. Ele depois que quebra ali o frame com essa maldição na base da porrada, simplesmente acaba quase que matando ela, mas eles mesmos percebem de que foi ali uma técnica amaldiçoada extremamente poderosa e extremamente rápida, mas essa maldição ainda assim não morreu. Ela começa a simplesmente começar a cuspir fora vários cadáveres, vários ossos, uma pilha gigantesca de cadáveres e ossos, vários mortos que ele acabou já mandando em diante do Naobito, onde no fim das contas ele até ali percebe então de que quer vingar a morte do Hanami, ele mesmo se questionando como eles ousam matar o Hanami, e de dentro de toda essa maldição começa a ser expelida uma energia amaldiçoada absurdamente grande, onde o próprio Naobito não se surpreende por essa maldição ter sido tão fraca, porque na verdade ele era só uma entranha amaldiçoada que daria então a entrada para uma nova maldição. Maldição essa que já começa ali a expelir um jato de água extremamente forte na direção de Maki e Nanami, que são arremessados para longe, mas eles conseguem ali desviar do golpe e depois se recuperar, quando a própria Maki percebe que o elefante máximo do Megumi não chegaria nem perto de toda essa técnica dessa maldição, e se eles estivessem no subsolo, eles já sem sombra de dúvidas teriam perdido. Enquanto isso, até o Nanami, vendo de que a situação complicou um tanto quanto para eles, enquanto o Naobito vai basicamente para cima da maldição, mudando do nada o assunto, questionando se ele sabe
quantos frames tem em um segundo de uma animação. A maldição que basicamente explica de que o seu nome não é espírito amaldiçoado, enquanto os dois vão traçando assuntos completamente diferentes um dos outros. O Naobito que simplesmente critica ali de que hoje em dia só fala em resolução e aumentar o número de quadros, 4K isso e 60 FPS aquilo, enquanto a gente basicamente vê de que o nome dessa maldição é Dagon, ele que está junto ali de Hanami, Jogo e Mahito. E ele mesmo percebe ali, criticando o Naobito, de que ele não é apenas um espírito amaldiçoado, de que todos eles têm nomes, enquanto a gente até mesmo vê o Naobito pistola mesmo com os novos estilos de animação de hoje em dia, enquanto o Nanami aproveita a situação ali para vir na direção da maldição, que consegue bloquear ainda assim um golpe do Nanami e arremessa até ele para cima, quando a Maki até aproveita a chance para tentar cortá-la, mas a gente vê de que ela ainda assim tem a sua espada agarrada pela maldição, só que o Naobito aproveita a chance para ativar a sua técnica de FPS e vem simplesmente o Nanami na base da voadora, ainda tacando uma porrada na maldição, quebrando ali o frame e atingindo o seu oponente, mas ainda assim ele mesmo percebe que o seu golpe não foi tão efetivo assim. A Maki, enquanto isso, observa de que se não fosse o Naobito usado a sua técnica amaldiçoada, ela sem sombra de dúvidas teria morrido quando a maldição agarrou a sua espada, e ela mesma reconhece o quão humilhante isso é, enquanto o Dagon cria ao redor do seu corpo um escudo d'água e vendo de ali o Naobito de que ele pode usar vários ataques extremamente fortes, manipulando ali água. Ele então reconhece de que ele tem ali muita energia amaldiçoada e ainda aposta que ele terá várias outras cartas na manga. E ele até percebe de que ele não vai agora conseguir derrotá-lo com tanta facilidade assim, mas então que eles simplesmente vão destruir ele com uma velocidade insana. Nanami, Naobito e Maki, ambos os três juntos ali em altíssima velocidade, atacam o Dagon, que consegue ainda assim bloquear o golpe e dar um salto, conseguindo sair do meio dos três quando o Naobito já aparece atrás dele, onde ele mesmo vê de que ele também irá tentar voar tão alto quanto a maldição, que consegue levitar. O Naobito manda ali uma voadora na maldição, que simplesmente vai sendo arremessada contra o chão, e na hora que ela já cai, o Naobito já está ali preparada ali para atacá-lo, bem um socão na sua cara, quando o próprio Dagon percebe de que não consegue utilizar as suas técnicas. O Naobito manda ele diretamente para o chão, enquanto o Dagon percebe de que por conta desse cara, por ele ser muito, mas muito rápido, até mais rápido do que o Jogo, ele não pode usar as suas técnicas. Enquanto o Naobito começa ali a mandar uma série de socos absurdamente velozes, nós vemos de que o Dagon ainda tinha uma carta na manga: a sua expansão de domínio, o horizonte do Skanda cativante. A gente basicamente vê de que Maki, Naobito e Nanami são mandados de certa forma para uma espécie de ilha paradisíaca que é o fruto da expansão de domínio do Dagon. Em meio a toda essa expansão, o ataque de acerto garantido dele é basicamente uma espécie de Shikigami, uma piranha que acaba avançando na direção da Maki, onde ela mesma percebe de que ela não existia até ter lhe atacado. E no fim das contas, ela não consegue fazer nada quanto a esse ataque de acerto garantido. E eles mesmos reconhecem de que esse cara é extremamente diferente, mas o Naobito também vem ali para tentar manter-se no páreo com o Dagon. Ele consegue ali destruir com a sua arte secreta, a emoção da pétala decadente, uma dessas piranhas. Ele parte ela ao meio. A gente não vê a explicação de que a emoção da pétala decadente é uma técnica anti-território passada nas três grandes famílias Jujutsu. Diferente do território simples, ela não expande o seu próprio território, e ao invés disso ela simplesmente contra-ataca com a energia amaldiçoada no momento em que o ataque não desvia
viável entra em contato. É quase como se fosse uma espécie de full counter no momento em que o ataque é desferido contra o feiticeiro. Caso ele ative essa técnica, ele conseguia mandar um contra-ataque na hora. E até ali ele mesmo percebe, o Dagon, de que já viu o suficiente do Nanami, do Naobito e da Maki. Então ele mesmo reconhece de que irá focar 70% do seu poder no bigodinho e outros 30% no de uniforme, que seria ali o Nanami. E ele então começa a mandar ali a sua técnica, o enxame da morte, onde várias enguias, peixes e até mesmo tubarões com aparências extremamente horrendas avançam na direção da Maki, do Nanami e do Naobito, onde até ali no fim das contas o Nanami pede para que eles tenham cuidado com todos esses ataques, senão eles irão ser comidos instantaneamente. Onde no fim das contas, não pense que se eles forem ali acertados, eles terão a chance de sobreviver, porque é um golpe hit kill provavelmente nessa situação. E a gente até mesmo vê de que o Nanami pula na frente da Maki para tentar proteger ela, tendo o corpo dele atacado por vários e vários lados, enquanto o Naobito até parte na direção da maldição, destruindo vários dos peixes que ele cria, enquanto ele mesmo percebe de que a força dos Shikigamis não estão diminuindo de jeito nenhum. E no fim das contas ele mesmo percebe de que quanto mais e mais forte ele vai ali colocando seus ataques, vai aumentando a quantidade de ataques, o nível de força deles ainda não vai diminuindo. O Naobito, que até aí envolto em meio a essa nuvem inteira de pensamentos, acaba ficando sem reação quando o Dagon já chega cara a cara com ele e dá um socão na sua cara. O Naobito é arremessado para longe, enquanto a gente vê de que o enxame da morte do Dagon começa a retalhar completamente o corpo do Naobito. Uma onda infinita de Shikigamis começa ali a acertar ele sem parar. Enquanto isso, o Dagon já se volta ali para a Maki, sendo mordida por alguns peixes, aparecendo já logo atrás dela, reconhecendo que ela é a mais fraca, e simplesmente acerta um chutão ali nela, mandando-a para perto de uma mini floresta que tem em toda essa praia. E até ali ele mesmo vê de que ela mesmo vê de que ele não precisa chamar ela de fraca, porque se ele realmente acha que ela é fraca, então a única coisa que ela pode fazer é matar ele de uma vez por todas. O próprio Dagon vê de que ele não irá ali poupar a Maki do mesmo destino que deu aos outros dois. Ele vai ali acabar com ela, custe o que custar, quando a própria Maki vê de que no fim das contas deveria ter entrado em contato com o Megumi antes, porque no fim das contas o Megumi tem ali uma expansão de domínio, mesmo que ainda incompleta. Ele conseguiria tentar criar um cabo de guerra de expansões contra o Dagon. E no fim das contas é basicamente isso que acaba rolando. O Megumi usa ali a expansão de domínio dele, o Jardim da Sombra Quimera, para basicamente tentar então contra-atacar ali a expansão de domínio do Dagon e criar então um cabo de guerra entre os domínios, enquanto a Maki então vê de que no fim das contas o Megumi é realmente um pivete convencido por achar de que ele, de certa forma, sozinho vai resolver toda a situação. Quando a Maki então já pega a sua ferramenta amaldiçoada de grau especial, Sombra Brincalhona, ela simplesmente fica ali com uma espécie de nunchakus na sua mão para partir agora com tudo na direção do Dagon. Depois da Maki então pegar ali a sua arma amaldiçoada de nível especial, ela simplesmente arremessa o Dagon para longe com um único golpe, onde a própria maldição percebe de que o golpe de acerto garantido da sua expansão de domínio foi completamente destruído, tudo por conta do Fushiguro. O Fushiguro basicamente começa ali a expandir o seu próprio território dentro do Dagon, e agora é como se eles estivessem presos um cabo de guerra de territórios. O que com isso, então, basicamente, o golpe de acerto garantido do domínio do Dagon fosse completamente destruído, e para ele conseguir reestabelecer isso, ele precisaria de alguma forma destruir o território do Fushiguro, o que seria para ele, ao menos teoricamente, fácil.
O próprio Dagon começa então a mandar várias espécies de enguias amaldiçoadas na direção do Fushiguro, que ainda assim consegue criar alguns poucos Shikigamis, os seus sapos, para basicamente tentarem proteger ele, mas não seriam rápidos o suficiente para tentarem proteger o Fushiguro. E é basicamente aí que a gente vê que para salvar ele vem o Nanami. Mesmo estando ali toda arrebentada, depois de ter sido atacada em cheio por vários golpes do Dagon, o Nanami ainda assim vem ali para de alguma forma proteger então o Fushiguro, para que então ele foque ali no seu território e dê um jeito deles fugirem daí. E o Nanami também não foi o único que resistiu surpreendentemente ao golpe do Dagon. E também a gente mesmo vê de que por um minuto também resistiu o Naobito Zenin. O Naobito já parte ali em alta velocidade na direção do Dagon, só que ele havia no fim das contas agora perdido um dos seus braços, o que complica completamente ali o seu equilíbrio quando o Dagon tranquilamente desvia do golpe. Mas é aí então que a Maki tenta ali acertar um golpe nele, só que ainda assim a maldição consegue mandar ali, transformando os braços dele como se fossem espécies de enguias monstruosas gigantescas na direção dos dois, bloqueando então os golpes. Só que o Naobito ainda assim consegue lutar, ele ainda tem um braço, duas pernas, ele ainda consegue se mover com uma certa mobilidade. E é basicamente aí que ele ativa a técnica dele de FPS, parando o golpe do Dagon em um específico frame e depois ataca ele em cheio. E a Maki até ali consegue de alguma forma ali se defender, mesmo que no fim das contas tenha saído bem caro para que o Naobito sobrevivesse. Ele ainda tem apenas um único braço, tendo ainda por cima 71 anos, o que é algo extremamente surpreendente no fim das contas. Porque o cara tá bêbado, o cara tem 71 anos e ainda por cima perdeu um braço. Então ele é insanamente forte. Enquanto isso a gente vê de que várias enguias do Dagon vão vindo na direção do Fushiguro, só que o próprio Nanami para todos os golpes. E eles mesmos percebem de que se as coisas continuarem assim, talvez eles tenham a chance de ganhar, mas apenas se continuar assim, porque no fim das contas o próprio Fushiguro já está ali no seu limite, cansado então de segurar ali a sua expansão de domínio, quando ele se volta ali para o Nanami explicando de que no fim das contas o plano do Fushiguro não é ali criar uma batalha de territórios. O objetivo dele é algo completamente diferente. O que ele quer é basicamente abrir um buraco dentro da barreira da expansão de domínio do Dagon. E com isso eles vão ali usar esse buraco que já tinha sido feito inicialmente pelo Fushiguro para entrar. Ele está tentando manter esse buraco e aumentar para que todo mundo saia daí ao mesmo tempo. Mas para ele abrir ali um buraco grande o suficiente por alguns segundos, eles vão ter que aguentar um pouquinho mais de tempo. E ele mesmo percebe de que depois deles saírem da expansão de domínio do Dagon, a coisa talvez, mesmo que o Fushiguro esteja depois completamente arrebentado e desgastado, eles ainda assim vão ter enfraquecido bastante o Dagon. Porque ele mesmo percebe de que ele, por exemplo, não é como o Gojo. Ele não deva conseguir usar a sua expansão de domínio mais de uma vez por dia. Então, se todos conseguirem fugir da sua expansão, eles poderão ganhar. Mas enquanto isso, ele vai ter que segurar o máximo possível para distraírem o Dagon e eles virem com tudo para dentro aí desse buraco que o Fushiguro está fazendo. Mas ele já percebe de que está pronto, então ele ali o Nanami tem que dar um jeito de dar a mensagem para a Maki e o Naobito entrarem dentro dessa abertura sem que o Dagon descubra. Ele basicamente já vê de que ele espera que no fim das contas ele não esteja ali, o Fushiguro não esteja planejando ficar para trás, mas é algo que ele mesmo vê. Mesmo que ele arrisque a sua vida, não significa que ele planeja jogar ela fora. O Nanami então basicamente no mesmo momento já grita ali para o Naobito e a Maki para que eles simplesmente unam-se, e nesse mesmo momento eles já basicamente entendem o que é que ele quis dizer. Ele ali, quando confrontados com um inimigo que entende a fala humana, o
Nanami passou ali as suas intenções diretamente. Eles confiaram nas palavras do Nanami como feiticeiro de primeiro grau. Os dois já automaticamente começam a correr ali em altíssima velocidade contra o Fushiguro e o Nanami para entrarem ali dentro da abertura que o Fushiguro fez e no fim das contas escapar do território, uma opção que não parecia mais ser possível, mas no fim das contas voltou a ser uma possibilidade, ao menos por uma pequena brecha de tempo, porque a gente basicamente vê de que o Dagon no mesmo momento para ali o seu movimento, vendo de que alguma coisa muito ruim aconteceu. Aqueles que herdaram a maldição da família Zenin e aquele que não podia se livrar daquela maldição, todos eles iriam testemunhar pela carne do que se libertou. E basicamente a gente viu de que alguns capítulos atrás, alguns vídeos atrás que eu trouxe, nós tivemos ali, de certa forma, a ressurreição do Toji Zenin. E é basicamente o mesmo que entrando pela abertura que o Fushiguro criou, simplesmente entra. Aquele ali que deixou tudo para trás e que vem ali com a sua intensidade devastadora causar um imenso caos na expansão de domínio do Dagon. E vai no próximo vídeo de Jujutsu Kaisen prometer muitas reviravoltas e um final tanto quanto inesperado. Mas, como eu mesmo já disse, isso é apenas assunto para o próximo vídeo. Eu infelizmente já vou me despedindo de vocês, espero imensamente que tenham gostado desse vídeo, mas antes de realmente ir, eu peço para que todos vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo e então, falou, valeus e